Olá, eu sou Michel Bavaresco, advogado tributarista, contador, administrador e planejador financeiro. Gente, hoje eu quero trazer um conteúdo muito legal, um conteúdo bem prático para você. Eu gosto muito disso, né? Eu acho que a teoria é muito importante, mas ela tem que estar aliada à prática. E eu quero te trazer hoje, gente, 4 fundos imobiliários que provavelmente te ajudariam a pagar teu aluguel ou ainda, quem sabe, pagaria totalmente o teu aluguel se ele custar aí em torno de R$ 2.000. Vamos entender um pouquinho melhor? Vem comigo. Gente, é muito importante, antes da gente ir de fato ali, né, falar sobre quais seriam esses fundos imobiliários, é você entender a importância que é você transformar parte da tua renda ativa em renda passiva. Né? Porque não sejamos hipócritas, né? Uma parcela muito pequena da população brasileira nacional, ela pode realmente contar aí com um capital muito alto, né? Então, o ideal para você poder transformar e poder transformar a sua vida e ter realmente, de fato, uma renda passiva que possa pagar aí algumas despesas, como por exemplo aluguel, é transformar a tua renda ativa, ou seja, o resultado, os frutos do teu trabalho, como CLT, como profissional autônomo, como empresário, em renda passiva. Então, por exemplo, você ganha X, você tem que pegar uma parte desse X, né, uma parte desse X, e investir em bons produtos, né, em investir em bons ativos, sejam ações, fundos imobiliários, enfim. E aí, depois de um tempo, você vai acumulando, porque tem a questão dos juros compostos, e aí sim, esses teus investimentos pagam alguma das tuas despesas, ou ainda, quem sabe, todo o teu custo de vida. Esse é o objetivo, né? Então vamos entender um pouquinho melhor isso. Vem para cá. O que é importante entender, né? Primeiro, quando você compra um fundo imobiliário, ele vai te pagar poucos centavos de renda passiva, né? Depois, você vai comprar mais cotas, 2 cotas, 3 cotas, e aquele bolo vai aumentando. Por quê? Porque é o famoso juros compostos, né? Compra uma cota, depois 2, depois 3, e os rendimentos dessas cotas que você já comprou vai se somando àquela parcela da renda ativa que você separa para investir e vai aumentando o bolo. Então é muito importante fazer investimentos corretos e entender como é que funciona. E se você gosta de conteúdos assim, por favor, já segue aqui o canal e também me dê esse joinha, não custa absolutamente nada para você e você me ajuda bastante, como se fosse um carinho me incentivando a estar aqui conversando contigo. Gente, o primeiro fundo é o HGLG11. Esse fundo é muito interessante, quero te contar um pouquinho sobre ele. O HGLG11, gente, ele investe muito em galpões logísticos, né? Que é um setor que cresce cada vez mais, né? Pela questão do e-commerce, enfim, as grandes empresas precisam desses galpões logísticos. O muito interessante nesse fundo é que são ótimos imóveis, em excelentes localizações, e isso faz também com que as empresas, né, as grandes empresas do varejo e do mercado digital, tenham fila para alocar aqueles galpões. Então isso é muito legal porque a tua vacância diminui, né? Se sai o inquilino de um galpão, logo em seguida você já consegue alugar para outra pessoa e os aluguéis continuam caindo na tua conta. E agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o portfólio do HGLG11. Vem comigo aqui na tela. Ó, gente, olha que interessante. Tá aqui na tela, a gente vê algumas informações e aqui eu queria mostrar para vocês justamente o portfólio do HGLG11. Olha a quantidade de galpão logístico, né? E também veja a quantidade de estados e cidades que esse fundo tem os seus galpões, né? Eu sempre digo que um bom fundo imobiliário tem como característica justamente ter mais do que um imóvel, né? Vários imóveis, preferencialmente em vários estados do Brasil e preferencialmente em algumas regiões do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, então isso você consegue diversificar a sua carteira, o seu grau de risco dentro do próprio fundo imobiliário, né? Então perceba realmente, aqui estão todos os galpões que o HGLG11 tem na tua carteira. E agora eu também quero te mostrar, gente, um pouquinho sobre os valores do HGLG. Vem comigo. Ó, hoje, o valor atual aqui na tela está R$ 151,97, tá? E faz com que você receba, a partir do próximo mês, R$ 1,10 de rendimento. Rendimento em torno de 0,73%, né? Lembrando que os fundos imobiliários também gozam de algumas isenções tributárias, né? Principalmente para a pessoa física. Então, também faz parte aí do contexto tributário, né, do teu planejamento tributário, investir em fundos imobiliários, né? E de onde vêm os rendimentos do HGLG, né? Justamente com o aluguel dos galpões logísticos, né? Então as empresas alugam os galpões,
O fundo faz a gestão, tira ali as despesas operacionais e o lucro repassa a nós, cotistas, né? E quanto será que eu tenho que ter, né, para poder começar aí a usufruir? Gente, a partir de R$ 150 você já consegue comprar uma cota, né? Vamos fazer uma simulação de quantas cotas daria em torno de 700, R$ 730. Vamos dar uma olhadinha. Uma conta interessante para receber em torno de R$ 730 do HGLG, você precisa ter em torno de 660, 665 cotas hoje, né? Lembrando sempre que rendimento atual não significa rendimento futuro, né? A gente consegue ter um grau de previsibilidade por conta principalmente dos fundamentos do fundo imobiliário. E sim, né, em torno de 660 cotas pagaria em torno de R$ 730 todos os meses de forma passiva. Fora que o teu negócio, né, o teu investimento, o teu ativo, que são os fundos imobiliários, que justamente são as cotas que investem nesses galpões logísticos, também se valorizam com o tempo, porque é baseado em imóvel tende a valorizar. Gente, o segundo fundo imobiliário que eu quero trazer aqui para vocês, o ALZR11. Ele também pode fazer parte aí de uma carteira que as pessoas querem pagar suas despesas, como, por exemplo, aluguel, que é o tema que eu trouxe aqui nesse vídeo, né? Lembrando que não é recomendação de investimentos, é para fins didáticos, para que você consiga comparar, né, rendimentos aí oriundos de uma renda passiva, que são os fundos imobiliários, que pode fazer sentido no teu orçamento familiar. O HLZR11, ele é um fundo híbrido, então ele investe em vários setores. A gente consegue, inclusive, dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial para a gente conseguir identificar algumas coisinhas. Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial. Ó, ele mostra um pouquinho a questão dos aluguéis por empreendimento. Então, olha como ele está diversificado, né? Isso é muito legal porque tem as classes dos imóveis, tem edifícios comerciais, galpões, renda urbana, data center, que é muito interessante, localização São Paulo, né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, realmente é muito legal, tem vários setores da economia, e isso é muito inteligente, porque você consegue diversificar dentro do mesmo fundo, né? Se o setor de alimentos, por exemplo, teve uma caída, teve que entregar um galpão, não tem problema, porque nós temos outros segmentos, né? Como, por exemplo, educação, varejo, data center, educação, que podem suprir essa falta de aluguel naquele período. Outro ponto bem interessante do ALZR11 é que geralmente a vacância é zero. Eles têm excelentes inquilinos, né? E isso também faz com que tenhamos uma previsibilidade nos recebimentos de aluguel. Então, é um dos poucos fundos que nós temos aqui na Bolsa Brasileira que a vacância é zero, ou seja, sem imóvel vazio, sem alugar. Gente, agora vem dar uma olhadinha comigo aqui na tela sobre o ALZR11. Vamos ver os números, né? Hoje a cota está em torno de R$ 100,18, né? E o rendimento, ó, o último rendimento foi de 80 centavos, né? Então, você receberia já no próximo mês, a partir ali de 80 centavos, 80 e pouquinhos, tá? Também faz parte aí, pode fazer parte do teu rendimento em renda passiva. E aí, pra gente fazer, assim, uma previsão, né? Se você tiver em torno, por exemplo, de 1.040, 1.050 cotas, você recebe todo mês, né, no seu bolso, em torno de R$ 840. Lembrando, gente, que é renda variável. Então, pode ser que em alguns meses você receba mais, outros meses você receba menos, né? Isso aqui é só uma projeção, né? O que foi recebido do ALZR11 no mês passado, por exemplo, né? Esse foi o valor que foi recebido. Significa que futuramente com certeza vai ser esse? Não, gente. Com certeza não tem na renda variável, né? Existe um grau de previsibilidade, muito provavelmente sim. Por quê? Porque é aluguel, né? Se você tivesse um apartamento que você alugasse para o seu inquilino, você provavelmente continuará recebendo o aluguel, inclusive reajustado anualmente, né, desse inquilino. O mesmo acontece com os fundos imobiliários, porque nada mais é do que um conjunto de imóveis de que você aluga para diversas pessoas. A grande vantagem do fundo imobiliário são as duas grandes vantagens, na verdade. A primeira é que você não tem só um inquilino, você tem vários. Então, se você tiver um apartamento que você aluga para um inquilino só, se ele sair amanhã do apartamento, você perde 100% do seu aluguel. Nos fundos imobiliários, não. Se o inquilino sair, você recebe dos outros inquilinos. E a segunda questão também é a isenção do imposto de renda, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Um outro fundo também que pode ser interessante em uma carteira de fundos imobiliários é o KNSC11, né? Ele é um fundo diferente, ele não é um fundo de tijolo, é um fundo de papel, né? Tem um investimento um pouquinho diferente, não investe propriamente em galpões para locação, mas ele investe em outros fundos, que esses fundos sim fazem isso, fazem alocação física, né, de imóvel físico. Ele pode fazer parte de uma estratégia, né? O interessante do KNSC11 é justamente quem gere
né, esse fundo, que é a Quineia, que é uma gestora muito boa. A gente também tem que estar de olho em quem faz a gestão dos fundos imobiliários. Vem para a tela, eu quero te mostrar os números desse fundo também. Vem comigo. Vem comigo então, dá uma olhadinha. Olha, KNSC11, tá? O valor hoje é em R$ 8,60. Então, sempre quando eu falo que, olha, é possível você investir com menos de R$ 10, aqui é um exemplo, né? Uma cota do KNSC11 custa hoje menos do que R$ 10, né? E ele está pagando, pelo menos pagou no último rendimento, 0,9 centavos, tá? Então, cada cota pagou 9 centavos, o rendimento de acima de 1%, gente. Isso só o rendimento mensal, fora a valorização das cotas no longo prazo. Então, uma projeção para receber em torno de 630, R$ 640 por mês com esse fundo imobiliário tem que ter em torno de umas 7.100 cotas, tá? Então, em torno de 7.100 cotas do KNSC11, você consegue receber em torno de R$ 640 por mês. Depois nós temos aqui, gente, o HGRU11, né? Que eles são imóveis urbanos, né, de renda urbana, e o grande barato é que ele está presente em praticamente todo o Brasil, quase todos os estados do Brasil. Vem dar uma olhadinha comigo nesse relatório aqui do HGRU11. Gente, olha que interessante aqui o relatório do HGRU11, tá? HGRU11, aliás. Olha que interessante, distribuição geográfica. Tá vendo que ele está presente em quase todo o território brasileiro? Tem muitos ativos aqui, né? Muito interessante. É muito importante, inclusive, ler o relatório gerencial antes de vocês começarem a investir nesses fundos imobiliários, né? Então, aqui tem muitas informações importantes. Realmente é um fundo com uma rentabilidade muito, muito boa. E vamos ver um pouquinho aqui sobre a cotação do HGRU11. Dá uma olhadinha na tela comigo. Hoje, o valor da cota está R$ 117,98, tá? E está tendo rendimento de 90 centavos por cota, ou seja, um rendimento em torno de 0,78%, tá? Esse aqui é o rendimento, o último rendimento, e esse aqui é o valor da cota. Ou seja, se você quiser receber em torno de R$ 400 por mês só com esse fundo, você tem que ter em torno de 451 cotas, né? Isso se você tivesse 451 cotas até o mês passado, você teria recebido esse mês R$ 405,90 só desse fundo sem fazer nada. Olha que maravilha, isso é o quê? Renda passiva, meus amores, renda passiva. Então, se a gente somar os rendimentos, né, desses fundos imobiliários, dá em torno de R$ 2.500, R$ 2.600 com essas cotas que eu falei para vocês, né? E isso já ajudaria a pagar uma parte do teu custo de vida, como, por exemplo, o teu aluguel. Eu tenho um cliente que paga R$ 1.900 de aluguel, mais 600 e pouco de condomínio, dá uns R$ 2.530. Se ele tivesse esses fundos imobiliários que eu te falei, com essas quantidades que eu te passei, ele conseguiria pagar já o aluguel com o condomínio só com a renda passiva dele. Ah, Michel, significa que ele tem que parar de investir? Claro que não, mas aí o bolo só vai aumentar. E agora, gente, se você quiser aprender mais sobre fundos imobiliários, já que você entendeu que é muito importante ter renda passiva, e que essa renda passiva é o dinheiro que cai na tua conta e você consegue pagar as suas despesas com esse dinheiro, eu acho muito importante fazer um convite aqui também. Eu falo sobre tudo isso no meu curso de finanças pessoais, o Domínio Financeiro, que é um curso aí para você que não entende nada, que quer aprender, ou para você que já sabe alguma coisa, se aperfeiçoar. É um curso gravado com a melhor qualidade de som e imagem. Eu tenho certeza de que você fará um bom proveito. Dá uma olhada, o link está aqui embaixo. Eu aproveito para te convidar também a deixar uma dúvida aqui nos comentários, me pergunta uma dúvida, faço questão de te ajudar, te responder por aqui. Se você não me segue no Instagram, siga lá, fazemos questão de te ajudar também com as tuas dúvidas aí, tanto em finanças quanto em direito tributário. Até o próximo vídeo. Tchau!